te falando, cara, o Guilherme é patrocinado pela Ledger. Como é que ele vai fazer um vídeo falando sobre esse caso da Ledger? Falando da segurança da Ledger? Criticando a Ledger? Isso nunca vai acontecer no canal Criptomaníacos. Olá, criptomaníacos! E não é que eu estou aqui para falar sobre esse caso da Ledger, que lançou um novo serviço chamado Ledger Recover. Isso deu um bafafá danado no mercado, já que esse serviço permite aos usuários passarem a coisa mais importante, a sua chave privada, para a Ledger e outras empresas tomarem conta. E isso poderia ser um risco para todos nós que temos carteiras físicas, né? A Ledger é a maior empresa do mercado de criptomoedas voltada para a segurança, né? Para hard wallets, para carteiras físicas. 20% de todas as criptomoedas estão dentro de uma Ledger. Então, se a Ledger tiver um problema, nós temos um problema em todo o mercado cripto e eu estou aqui para tentar esclarecer esse possível problema de segurança. E como vocês vão ver ao longo desse vídeo, um dos principais problemas seria o governo, por meio de regulamentação, pressionar a Ledger e outras empresas envolvidas nesse novo serviço a passarem as suas informações, quanto você possui de criptomoedas, por exemplo, para o governo. Esse é um risco existente, né? A gente tem medo realmente do governo estar envolvido com o nosso dinheiro, por isso que muitas pessoas migram para o Bitcoin, por exemplo, né? Para tirar o governo do seu dinheiro, e é por isso que eu vou fazer uma live aqui no canal no dia 29 de maio, para que você não seja dependente somente desse passaporte aqui, passaporte brasileiro, né? Você tem um segundo passaporte que é nação Bitcoin. Essa é a sua nova nação. Então você vai ter dois passaportes. Se der problema com o passaporte brasileiro, você vai poder migrar para um novo local, para uma nova nação, a nação Bitcoin. Não precisa pagar nada para participar dessa live e para entender como se proteger, como está aí no site, que você vê aqui no link aqui embaixo, tá? Tire o Brasil do seu dinheiro. O passaporte para a sua liberdade. Estão vendo aí, a live é no dia 29 de maio, às 7 da noite. 29 de maio, às 19 horas, tá? De graça aqui no YouTube, no canal da Criptomaníacos. Para você participar é muito simples. Vem no link que está aqui embaixo na descrição e coloque o seu melhor e-mail nessa caixinha aí. Aí você coloca, eu quero meu passaporte. Você vai participar dessa live e, quem sabe, também receber um novo passaporte para se proteger do Brasil. Mas voltando aqui para o caso da Ledger, antes de explicar para vocês qualquer coisa, a notícia, o serviço, o que eu quero falar é que eu confio na Ledger como empresa. Ah, Guilherme, mas você é patrocinado por eles, blá, blá, blá. Sim, sou patrocinado por eles. Tem pouco tempo, tá, pessoal? Deve ter aí cerca de um ano que eu tenho patrocínio da Ledger e eu uso o serviço da Ledger há muito mais tempo do que isso. Quem viu os vídeos lá de 2018, no início do canal, sabe que eu já tinha essa carteirinha branca aqui, né? Ledger Nano S, minha primeira carteira de criptomoedas, que inclusive eu usava até agora, né? Até receber a Nano X da Ledger, então usei ela de 2018 até 2023 sem qualquer problema. Por que eu usava essa carteira antes de ser patrocinado? Porque eu confio na empresa Ledger. Esse é o principal ponto quando você utiliza uma empresa. Você precisa confiar naquela empresa. Se você não confia na Ledger, já não faz sentido para você continuar a partir daqui, tá? Para mim, esse é um ponto importante. Se você confia naquela empresa, é um requisito básico para que você continue utilizando serviços dessa empresa e eu, no caso, confio na Ledger. Mas nós estamos no mercado onde confiar em terceiros nunca é um bom sinal, né? A gente usa o Bitcoin porque ele é trustless, ou seja, não depende de confiança em terceiros. Só que, tirando o Bitcoin, praticamente nada nesse mundo funciona dessa forma. Mudou algo na Ledger com essa atualização? Não! É exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. O que a gente descobriu é que a gente não sabia que a gente não sabia. É basicamente isso. Você achava que uma carteira física de criptomoedas funcionava de uma forma, no caso a Ledger, e ela funciona de outra forma. E sempre funcionou assim. Então essa divergência de entendimento é que gerou frustração para muitas pessoas no mercado. Esse é o problema. Eu acho que a comunicação foi
uma falha tanto lá atrás, né, no entendimento que as pessoas tinham, quanto no lançamento desse novo serviço. Eu não sou uma pessoa técnica para avaliar esse tipo de coisa, por isso eu peguei aqui algumas postagens de pessoas, de desenvolvedores, né, de pessoas ligadas à segurança da área de criptomoedas, para a gente tentar entender melhor o que aconteceu. Agora, o que me irrita muito nisso tudo é o desserviço à segurança das criptomoedas. Você tendo uma Ledger, tendo uma carteira física, seja lá qual for a marca, você está dentro dos 10% mais seguros do mercado cripto, que é totalmente inseguro na média. Eu vou usar aqui uma pesquisa que saiu esse ano sobre os usuários de criptomoedas. Olha aqui. 60% dos usuários mantêm suas criptomoedas dentro de exchange. Esse é o mundo real, pessoal. Esse é o mundo onde 60% de todo mundo deixa o dinheiro, deixa as criptomoedas dentro de uma exchange. Não estou falando de uma carteira de criptomoedas, estou falando de uma exchange, de uma empresa que pode ser hackeada, pode ser fechada pelo governo, pode dar um golpe. A gente está falando de algo que é desse tamanho, que é dentro de um nicho de pessoas que guardam suas criptomoedas de forma muito segura dentro de carteiras, e carteiras físicas, porque tem que lembrar que antes disso aqui ainda tem as carteiras online, né? As carteiras quentes que a gente fala aí, hot wallets, que está ligada na internet o tempo todo, que é muito mais insegura do que você guardar numa carteira física. E a gente está vindo para um nicho muito pequeno, e na hora que a gente faz uma coisa enorme, na hora que as pessoas falam como se fosse o fim do mundo, fosse uma coisa muito grande, vocês vão ver que não é, você afasta pessoas daquilo que seria a maior segurança para ela. Pegar esse público gigantesco que guarda em exchange, loucos, guardam dinheiro no exchange, e a pessoa fala, vou deixar no exchange, afinal essas carteiras aqui não são confiáveis, né? Sei lá, estão falando um bando de coisa aí, podem tirar a minha chave privada, sei lá o quê. Então, qual é a diferença? Eu tenho que guardar as minhas senhas, anotar as palavras, 24 palavras, e ainda tenho o risco de perder, então vou deixar na Binance, vou deixar numa corretora qualquer que eu estou mais seguro. E não está mais seguro. Então, isso gera uma confusão nas pessoas. E vocês vão ver que eu não concordo com tudo, tá? Esse serviço da Ledger, por exemplo, eu não vou usar, jamais usaria. Eu espero também que vocês não usem. Mas existe um público para isso. E é justamente esse público aqui que guarda nas exchanges. 60% das pessoas. Olha só o motivo, tá? Biggest reasons. Maior motivador para essas pessoas guardarem suas criptomoedas em exchange. Exchanges oferecem segurança. 28% das pessoas falaram isso, tá? Então elas confiam em terceiros para guardarem as suas criptomoedas. Elas entendem que as exchanges oferecem segurança. Vocês acham que um serviço como esse que eu vou apresentar para vocês tem menos segurança? Não, tem mais segurança. Então, olha esse público aqui. E o segundo motivo é user-friendly, ou seja, é fácil do usuário usar. Tem uma experiência de usuário bacana dentro de uma exchange. Ele vai lá, bota dentro da exchange, é fácil de usar. E você vai pedir para esse cara, não usa isso não. Vai para uma carteira air-gapped que não tem contato com a internet e você não tem lá nenhum layout, você baixa uma outra carteira secundária como uma Electrum para você poder... Você vai falar isso para esse cara? Você acha que esse cara aqui vai entender que ele vai conseguir sair da corretora para usar uma carteira assim? Não vai. Não vai, pessoal. Você vai manter essas pessoas presas dentro da exchange, com a mínima segurança possível, porque não existe um serviço que as atenda. E, novamente, o serviço que a gente vai falar, que é a Ledger Recover, eu não usaria e eu não recomendo que você use, se você tem a mínima capacidade de anotar as suas palavras e guardar isso com segurança. Mas se você consegue fazer isso, você é a minoria da minoria da minoria. Não espere que todo mundo consiga fazer isso com segurança, né? Porque a pessoa pode anotar 24 palavras num pedaço de papel e deixar isso em qualquer lugar e vai perder. A empregada vai jogar no lixo, a criança, o filho vai pegar e vai desenhar uma casinha com sol em cima das suas palavras, a tua casa vai ter uma enchente, vai molhar o papel e você vai perder as 24 palavras, a casa pega fogo e acabou as palavras. Essa é a realidade. A gente precisa de um serviço que atenda esse povão. Se a gente quer adoção de criptomoedas, real adoção para as criptomoedas, precisamos de serviços que facilitem a vida das pessoas que não conseguem usar. Eu não espero que meu pai consiga usar um serviço onde ele precisa lá
anotar 24 palavras certinho, não pode ter erro, tá? Num papel, mas no papel é perigoso, então ele tem que fazer isso cravando numa barra de metal, numa placa de metal, e esconder isso dentro de um cofre ou enterrar em algum... Meu pai não vai fazer isso. Meu pai não vai fazer isso. Para ele, isso não funciona. Então, precisa baixar o nível, né? Aumentar a comodidade e, por consequência, você reduzir um pouco do aspecto de segurança para que essas pessoas consigam migrar de nenhuma segurança, que é o que você está vendo aqui, para alguma segurança, uma segurança melhor, porque tem uma empresa pensando nisso por eles. Se você não precisa disso, esse serviço Ledger Recovery aqui não é para você, como não é para mim, porque eu consigo fazer autocustódia. Eu consigo anotar 24 palavras, travar isso, martelar isso numa placa de metal e garantir que ninguém vai ter acesso a isso, tá? Que eu vou morrer antes de alguém acessar isso. Então, beleza, eu consigo fazer isso. Mas quantas pessoas conseguem fazer isso? Pouquíssimas. E, na verdade, para a gente ter adoção, as criptomoedas precisam se tornar fáceis ao ponto do meu pai conseguir usar. Mas bora entender que novo serviço é esse. Aqui está uma Ledger, tá, pessoal? Uma carteira, que é como você encontra aqui em várias dessas caixinhas aqui, tá? É tipo um pendrive que você só tem conexão da sua chave privada, né, com a internet na hora que você conecta ela para fazer uma transação. Então você fica desplugado da internet com muito menos risco do que usar uma carteira online, uma carteira que está o tempo todo conectada ali na internet. Então essa é uma vantagem de uma carteira física como a Ledger, tá? Beleza. Então, a Ledger, como eu falei para vocês, ela é responsável pela custódia de 20% dos criptoativos do mundo. Isso é muita coisa. Uma única empresa responsável por 20% de todas as criptomoedas. E aqui vem para mim o principal ponto de confiança na empresa. O incentivo do mercado. Essa empresa, ela está ligada a praticamente o mercado inteiro. Ela tem um incentivo de fazer as coisas de forma correta. Ela ganha muito dinheiro fazendo isso. Se ela comete um mísero errinho, digamos que um único usuário tem um problema lá com esse novo serviço e ele perde as suas criptomoedas. O que acontece com essa empresa? Ela quebra. A Ledger quebra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela depende da reputação, ela depende da segurança para existir e para ter valor de mercado. Então isso para ela é algo muito valioso e muito importante, e é por isso que eu confio minhas criptomoedas nessa empresa. O total de bitcoins perdidos desde 2020 superou as novas emissões. Esse é um dos problemas que a Ledger tenta resolver com esse novo serviço que ela está lançando. Vocês têm noção do problema? Hoje em dia, mais pessoas perdem seus bitcoins do que bitcoins são minerados. É loucura, pessoal. As pessoas perdem bitcoin pelos motivos que eu falei para vocês. O papelzinho some, pega fogo, molha, qualquer coisa. Então, funciona. Você tem como ter adoção num sistema assim? Não. Você precisa de um serviço que resolva esse tipo de coisa para as pessoas que não conseguem guardar seus bitcoins com confiança, né? Com uma forma minimamente segura. E eu sei o que você aí está pensando. Mas eu quero ter 100% de garantia de não depender de ninguém. É impossível. Isso é impossível, tá? Na hora que você compra, por exemplo, uma carteira, qualquer carteira, você conhece o trajeto que ela fez até a tua casa? Você confia nas empresas que fizeram, né, as empresas de logística internacional que trouxeram a carteira até o Brasil e depois nos correios brasileiros que trouxeram essa encomenda até a tua casa? Você sabe se alguém nesse processo aí não mexeu na tua carteira? Ou dentro daquela empresa lá, será que não tem ninguém mal intencionado que possa ter mexido na tua carteira? Olha quantas pessoas estão envolvidas num processo de um simples envio de carteira até você. E você não tem como controlar tudo isso, né? A forma para você controlar tudo isso seria construir um computador, fazer um software, não ter nada de fora da tua casa, aí você garante que não teve nenhum terceiro envolvido nesse processo. Isso é impossível. Isso é completamente impossível. Então você precisa de algum nível de confiança com alguma empresa ou com alguém. E aí está o ponto. Eu confio na Ledger para fazer parte desse processo, que é construir um hardware e também atualizar continuamente o software da forma mais segura possível para mim. Se você não confia nela, você confie em outra empresa. Mas como você vai fazer isso sem confiar em ninguém? E aí a matéria traz um ponto interessante. Qual será a motivação da Ledger em lançar um serviço que gera tanta repercussão e muita dessa repercussão negativa? Afinal, ela é líder de mercado.
ela guarda 20% das criptomoedas do mercado. Por que ela simplesmente não continua somente fazendo isso? A matéria explica que a Ledger espera rentabilizar sua base de clientes, porque hoje ela vende uma carteira dessa, e no meu caso aqui, ela vendeu uma carteira em 2018 e eu tenho a mesma carteira até 2023. Então fica difícil para ela manter as receitas quando o mercado, por exemplo, entra em baixa, entra num bear market. Aí vai vender menos carteira e o que a Ledger vai fazer? Demitir todo mundo? Então, para uma empresa, não ter ali uma receita recorrente é algo negativo. É a mesma coisa que aconteceu com a Apple, né, que vendia computadores, que vende computadores, mas ela precisava oferecer também serviços de assinatura recorrente para se manter ali, para ter uma receita recorrente mantendo a empresa. E a Ledger, por analogia, acabou fazendo a mesma coisa, né? Buscando um serviço que mantém ali algum processo de assinatura, uma receita recorrente mesmo em momentos ruins. Claro, toda comodidade tem uma contrapartida que é uma redução da segurança. E aí cabe a você avaliar se você está disposto a ter essa redução da segurança ou não. Como eu falei para vocês, eu não estou, mas alguém pode estar. Essa aqui é a página da Ledger Recover, esse novo serviço da Ledger. Vamos entender que diabos é isso, né? Então, recupere suas chaves usando sua identidade. É mais ou menos o que a gente tem para quase todos os serviços no mundo, né? Então você faz lá, você dá a sua identidade e consegue recuperar o seu acesso, por exemplo, numa corretora, por exemplo, num banco, enfim. É isso que acontece aqui. Então vamos ver em breve, ou seja, não foi lançado ainda, né? E vai ser exclusivo para a Nano X, ou seja, a mais top da Ledger atualmente, né? Então, a Ledger Recover permite criar um backup criptografado da sua frase de recuperação secreta, aquelas 24 palavrinhas, que apenas você pode acessar a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas como que isso funciona? Espero que eles expliquem aqui embaixo, né? Com a Ledger Recover, você nunca perderá o acesso à sua carteira. Autocustódia, ou seja, você guardar suas criptomoedas protegida pela sua identidade. Como funciona? Primeiro passo, sua identidade é verificada pelo seu documento de identidade e uma gravação de selfie, tá? Então, pelo que eu entendo, para você conseguir acessar esse serviço, recuperar as suas criptomoedas, no caso de perder, você precisa apresentar tanto um documento de identidade quanto o seu rosto, né? Você vai fazer uma gravação de selfie, na hora de buscar, vai ter que mostrar o seu rosto para dar uma segurança maior. Segundo passo, sua Ledger Nano X copia sua frase de recuperação secreta e criptografa a cópia. Essa cópia criptografada é o backup da sua frase de recuperação secreta. Terceiro passo, o backup da sua frase de recuperação secreta está vinculado à sua identidade verificada. Quarto passo, o backup é fragmentado em 3 partes. Isso aqui é interessante, hein? É como se fosse um multisig, né? Divide ali o seu backup em 3 partes e provavelmente você vai precisar de 2 partes dessa para conseguir acessar as suas criptomoedas. E quem vai ficar com essas partes? Vamos lá. Cada um desses fragmentos criptografados é protegido separadamente pela Ledger, tá aqui, né? A Ledger, digamos, tem uma chave, pela CoinCover, é uma outra empresa, essa empresa é uma empresa de segurança, então ela tem a segunda chave, e por um terceiro provedor que eles não informaram. Então são 3 chaves e precisa de 2 chaves para acessar a sua carteira com esse serviço. Então, no caso, não é você que está com essa chave sozinho. Não, existem 3 empresas separadas com pedaços dessa chave e precisa juntar 2 para ter acesso. Portanto, se uma dessas empresas tiver um problema, alguma coisa, não tem problema. Com uma chave só, ninguém acessa as suas criptomoedas. Precisa ter pelo menos 2 para você acessar, ok? É opcional, tá, pessoal? Então, o serviço opcional, você não é obrigado a utilizar, você tem que fisicamente aceitar isso na tua Ledger, tá? Eu quero esse serviço, vou apertar o botão para que ele funcione. Senão, tudo continua como sempre foi. A Ledger é tua, só você tem acesso às 24 palavras, à sua frase de recuperação e acabou. Não muda nada, tá? É um serviço opcional, pelo que eles estão falando aqui. Como uma camada adicional de proteção sujeita à investigação, uma compensação da CoinCover no valor de $50 mil pode estar disponível no caso improvável de que algo dê errado. Então, ainda tem um seguro, tá, pessoal? Isso é bom. Se você tem menos de $50 mil nessa carteira, estão dizendo aqui que existe um seguro que cobre qualquer dano. Então, o problema até agora, né, pelo que eu estou vendo, é para quem tem mais de 50 mil. Se der um improvável caso de alguma coisa, quem tem mais de $50 mil, que dá mais de 250 mil reais,
pode ter algum problema por enquanto, né? A gente está avaliando aqui se tem realmente alguma coisa ou não. Mas é isso que eu descobri aqui no site da Ledger. Então, é um serviço de segurança para aquelas pessoas que hoje não conseguem guardar suas criptomoedas de forma segura. Como vocês viram, 60% guardam dentro de corretoras, dentro de exchange. Isso aqui é centenas de vezes mais seguro do que guardar numa exchange. Primeiro passo, primeiro ponto, tá? Centenas de vezes mais seguro do que guardar na sua exchange. Se você não guarda na exchange, se você já guarda numa carteira, esse serviço não é para você. Não é para mim, por exemplo. Eu nunca usaria isso aqui. Mas vocês entendem que existe um público que usaria isso aqui e teria vantagem ao usar esse tipo de serviço? E aí, quando você entra no Twitter, existem 1 milhão de críticas a esse serviço e o potencial impacto dele em quem não usa esse serviço, né? Como, por exemplo, um backdoor. Será que existe um backdoor na Ledger que permite a eles, de alguma forma, acessarem as suas chaves privadas? Esse é um dos motivos aí que o pessoal está preocupado. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui vários analistas no Twitter, tá? Pessoal de segurança, desenvolvedores, para que eles falem sobre o caso. Será que eles estão preocupados? E pelo que eu vi, não. A maior parte aqui não está preocupado com isso. Então é isso que eu vou trazer para vocês para entender como eles rebatem as acusações ali, né, os argumentos que foram lançados contra a Ledger. Então vamos lá. Esse aqui é um desenvolvedor da área, tá, de segurança e também de infraestrutura de blockchain. Tá? Ele tem alguns projetos aqui, é seguido pelo Eric Vornes, pelo Rodrigo Digital, enfim, por algumas pessoas. E aqui o que ele fala? Pare o FUD, pare esse medo que está sendo gerado no Twitter, né, em torno da Ledger. Nada muda em termos de modelo de segurança de confiança. Qualquer um que diga a confiança agora está 100% quebrada ou o backdoor sempre esteve lá para começar, não tem ideia como o desenvolvimento de software das carteiras hardware funciona ou é uma pessoa anti-criptomoedas, idiota. E aí por que ele fala isso? Vamos lá. As chaves existem na Ledger e são criptografadas com o seu PIN, com a sua senha. Dado o seu PIN, quando você coloca a sua senha, qualquer pessoa pode extrair as chaves privadas alterando o firmware, o software, para instruir o hardware a entregá-las. Sem essa capacidade, a Ledger não assinaria transações com a sua chave privada. Não há backdoor, apenas o firmware rodando em um dispositivo de hardware. Dediquei um tempo para entender como esse firmware na nova versão funciona e me sinto confiante de que a Ledger não pode extrair minhas chaves sem minha permissão. Todos são livres para fazer sua própria pesquisa antes de optar por participar. Pare de ferrar a Ledger. Não ajuda a indústria. Isso cria medo e incerteza em torno da criptografia, em torno das criptomoedas e prejudica a todos nós. Considere reservar um tempo para examinar se a sua opinião é útil para a narrativa ou simplesmente inflamatória antes de clicar em retweetar. Mas bora para outro analista aqui. Quem é esse aqui? Ó? Vamos lá. Ele é um especialista em segurança e infraestrutura de blockchain. Tá trabalhando aqui em diversas empresas muito grandes, muito relevantes. O cara é seguido por muita gente aqui, tá? Então é um cara importante na indústria. Vamos ver o que ele falou aqui. Eu botei o tradutor aqui embaixo pra gente. A maioria das pessoas que reclama do Ledger Recover, evidentemente, não entende a segurança da carteira, ou, de fato, a segurança no mundo real em geral. A solução, se implementada corretamente, será um passo na direção certa. Quando digo na direção certa, quero dizer que atenderia às expectativas de 95% da humanidade, que já confia na recuperação baseada em identidade para suas contas bancárias, empréstimos, créditos e muito mais. Afinal, os procedimentos KYC, ou seja, Know Your Customer, conheça o seu cliente, em todas as principais instituições financeiras utilizam mecanismos semelhantes. Não devemos ter pressa em reinventar a roda até que tenhamos ferramentas mais perfeitas, preparadas e prontas para uma adoção mais ampla. Novamente, eu concordo com isso, pessoal. É mais um cara de segurança de blockchain, segurança do setor, falando que a gente precisa de ferramentas para aumentar a segurança da média das pessoas. Tá? Trazer pessoas hoje que não têm nenhuma segurança para uma segurança muito boa, de empresas focadas nisso. Tá? Esse é um primeiro passo. Esse não é o melhor cenário, mas é um cenário muito melhor do que o que a gente tem atualmente, onde quase todo mundo guarda dentro de corretoras. O hardware projetado, criado e enviado por dezenas de empresas pode ser adulterado por qualquer funcionário ao longo da cadeia de suprimentos. É o que eu falei para vocês, né? Qualquer um no meio do caminho pode mexer
nas peças de uma carteira de criptomoedas, por exemplo. Da mesma forma, o software fornecido pelo provedor da carteira, mantido por bibliotecas dependentes e hospedado por provedores de infraestrutura, também pode ser comprometido. Rejeitar esse recurso porque ele exige conluio entre 3 entidades diferentes para recuperar uma semente de recuperação criptografada é, na maioria dos casos, irracional. Em vez disso, a comunidade deve exigir transparência em relação às medidas e controles em vigor para segregar essas partes. Hackear uma instituição envolvida na custódia de criptomoedas, potencialmente lidando com bilhões de dólares, provavelmente exigiria conluio entre 3 a 5 funcionários. E lembre-se, orquestrar tal ato em 3 empresas separadas é exponencialmente mais desafiador. Todo esse discurso se resume a freios e contrapesos e a implementação de defesas em camadas. Sou um ferrenho defensor da criação de uma Web3 que inicialmente vise os frutos mais fáceis, com pessoas perdendo suas chaves ou vítimas de golpe, em vez de perseguir cenários improváveis que possam afetar negativamente a experiência do usuário, potencialmente levando os usuários a ignorar a segurança completamente. Perfeito isso aqui, tá? O que acontece nesse caso é que uma minoria da minoria que entende sobre isso, né, e que possui carteiras de criptomoedas, falam coisas que a massa não entende e você afasta a massa da segurança. Elas param de pensar em segurança, elas se mantêm dentro de corretoras. Então, às vezes, o impacto das pessoas que estão fazendo por bem, as pessoas estão alertando que isso aqui pode ser inseguro, né, num nível, como a gente sabe, minúsculo, né? Pode ter algum risco aqui no extremo, pode ter algum risco. Beleza, mas quando você faz um barulho desse sem explicar isso de forma fácil, o que acontece é um efeito contrário. Você reduz a segurança. Você faz com que pessoas que poderiam se interessar numa carteira física de criptomoedas, com um nível de segurança alto, elas não queiram mais uma carteira física de criptomoedas. E aí se mantenha dentro de uma corretora. Então você reduziu a segurança no setor, que é o contrário do que você queria. Mas bora continuar. Eu entrei aqui agora numa empresa, tá? É Mint Defense. É uma empresa aqui voltada para a segurança na Web3, tá? Eles detectam, por exemplo, sites de golpe, né, golpistas e tal. Eles evitam que você perca criptomoedas com golpes na internet. Então é voltada justamente para a segurança cripto. E esse aqui é o perfil dessa empresa, tá? Tem nada a ver com a Ledger. Vamos ver aqui o que eles falam em relação a isso. A Web3 está em pânico porque a Ledger anunciou seu último recurso, que é o Recover, né? A verdade é que o risco para os usuários atuais da Ledger é praticamente zero. Denor Coin, um dos nossos fundadores, especialista veterano em segurança cibernética e hacker White Hat, com mais de 15 anos de experiência, explica o porquê. Vamos lá. As decisões de gerenciamento de segurança são complexas. E aí ele fala que a fórmula mais básica de gerenciar risco é impacto vezes probabilidade igual ao risco real. Por exemplo, ser atingido por um meteoro tem um alto impacto, mas uma probabilidade extremamente baixa. O risco real é praticamente zero. Com esse entendimento fundamental estabelecido, vamos mergulhar na Ledger. Primeiro, devemos concordar que confiamos na Ledger como empresa. Essa confiança se estende às suas intenções, competência técnica e veracidade de suas declarações técnicas. Se não fizermos, não devemos confiar nossos fundos à tecnologia deles em primeiro lugar. Se você não confia na Ledger, pare de ler e encontre uma solução alternativa. Em segundo lugar, confiamos na garantia da Ledger de que a ativação é impossível sem que o usuário conceda permissão por meio de um prompt do Ledger, né? Clicar fisicamente na tua carteira para ativar esse recurso da Ledger Recover. Essa confiança não é cega, pois tanto o produto quanto o novo recurso passaram por um rigoroso escrutínio de um fornecedor de segurança altamente respeitado. Bom, o que ele está falando aqui, que eu nem sabia, né? É como se tivesse uma auditoria externa, uma empresa externa verificando que as afirmações da Ledger fazem sentido, são corretas, né? Isso é muito bom. Vamos imaginar hipoteticamente que o pior cenário ocorra. Com mais de 6 milhões de Ledgers atualmente em uso, qualquer perda de fundos se tornaria instantaneamente manchete, levando os usuários a transferir rapidamente seus fundos para outro lugar. Então vamos reavaliar o risco real.
O impacto potencial do comprometimento desse novo recurso é considerável. No entanto, dado o histórico da Ledger e a segurança inerente da criptografia, a probabilidade de um ataque no mundo real é extremamente baixa. Também devemos considerar as chances de seu Ledger ser um dos primeiros hackeados antes que a notícia seja divulgada. Estamos nos aproximando de um número minúsculo. E como o Recover exige que o usuário opte por participar, ficamos com um impacto potencialmente grave com probabilidade virtualmente zero. Essa é a realidade cotidiana da avaliação de risco profissional. Depois de ler como a tecnologia do Recover funciona, minha avaliação profissional, dada a robusta tecnologia e reputação da Ledger, é que a probabilidade de explorar criptograficamente esse novo recurso é extremamente baixa. Então, o que a Ledger fez de errado? Eles poderiam ter explicado melhor o seu produto. De acordo com sei lá quem, quase todas as carteiras de hardware sempre foram capazes de extrair a chave privada com a aprovação do usuário. Que é isso que tem que ser feito, né? Você aprovando, essa chave privada pode ser extraída. Embora seja evidente e compreensível que a maioria dos usuários fiquem chocados com o Recover, quero ilustrar a alternativa. Se você não ativar o Recover, não estará livre de riscos. Na verdade, seu risco pode ser maior. Considere as chances de esquecer a sua senha, o seu PIN da Ledger, ou sofrer um traumatismo craniano que afete sua memória, ou a chance de cometer um erro ao escrever a frase inicial. Também existe sempre o risco do seu dispositivo ser roubado ou danificado, exigindo o uso da SID, que também é suscetível a perdas ou danos. Por exemplo, incêndios em casas ou inundações. Diante dessas possibilidades, você tem certeza de que o risco desse recurso ser hackeado e você estar entre as vítimas iniciais é maior do que o risco de perder o acesso? É uma boa questão. É o que eu falo, né? Esse serviço não é para todo mundo, mas é para muita gente. Para muita gente, o risco é maior em guardar sozinho as 24 palavras do que confiar em empresas de segurança. No caso, 3 empresas voltadas para a segurança desse setor. Agora, eu vou falar aqui o que eu acho que a Ledger tem que fazer, tá? Que falta para a Ledger. Em alguns aspectos, esse código não é aberto. E eu acho que a Ledger poderia ver formas de abrir código, principalmente ligado a esse novo serviço Ledger Recover. Tá? Se ela abre o código, isso meio que dá uma transparência maior para as pessoas e uma tranquilidade maior de que o acesso à chave privada não está comprometido. Então, acho que a Ledger poderia, de certa forma, melhorar a questão do código aberto e também tentar separar os produtos, né? Por que colocar tudo num mesmo produto? Se são clientes muito diferentes, são perfis de pessoas muito diferentes. Eu não vou usar Ledger Recover. Eu não quero nada com Ledger Recover. Então, eu quero a minha Ledger como sempre foi, né? Uma carteira hardware, ponto, acabou, sem nada. Se o cara quer um serviço de Ledger Recover, faz um Ledger Recover, faz um dispositivo, né, de Ledger Recover para esse cara, e esse cara compra esse dispositivo separadamente. Eu acho que isso evitaria esse tipo de problema que a gente viu, né, de pessoas com dúvida, questões e tal. Crie produtos diferentes para pessoas diferentes. Seria uma sugestão minha que facilitaria tudo isso que a gente está passando. Mas, como eu falei para vocês, eu me mantenho na Ledger. O que eu li, e foi o que eu trouxe para vocês aqui, né, um resumo, é o que me tranquilizou, que mostrou para mim que não tem diferença do que acontecia e também com o que acontece com outras empresas. Eu continuo em risco na hora que eu dependo, para qualquer coisa, de terceiros. E, no caso, uma empresa é um terceiro. Seja Ledger, seja qualquer outra. Eu não conheço todo o caminho até a minha casa, como as coisas foram feitas, e pode ter algum problema em algum desses processos. Então, a parte mais importante desse processo é confiar na empresa, para que ela faça um bom trabalho tanto de criar o produto, de atualizar o produto, de fazer com que a entrega desse produto na minha casa seja feita de forma segura. Tudo isso depende de confiar nessa empresa. Então, esse é um dos principais aspectos atualmente, né? Confiar numa empresa que você sabe que está fazendo um bom trabalho e que tem ali a sua pele em risco. Se ela fizer algum errinho, mínimo errinho, ela pode perder todo o seu valor de mercado.
Mas, claro, eu quero saber a opinião de vocês. Ficou alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês não entenderam? Coloquem aqui nos comentários, vamos tentar discutir sobre isso. Eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, uns links, tá? Para várias coisas que eu encontrei com relação a Ledger, links oficiais da empresa se pronunciando, links de pessoas criticando. Vou colocar tudo que eu tiver aqui embaixo na descrição. Vai dar uma lida com calma para ver se você também está tranquilo ou não. E também coloque sua opinião nos comentários. E dia 29, não esquece, hein? Tem a live para você acessar aqui, ó, o teu novo passaporte para se proteger do Brasil. Vamos lá, se inscreve aqui também na descrição e no primeiro comentário fixado. Te espero por lá, grande abraço e até a próxima.